E é isso, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é mais uma entrevista do nosso O Caminho Até Aqui, Entrevistas Divergentes. E a gente tem hoje o enorme prazer de receber a Marcélia Gonzaga. Ela veio emprestar a vida dela para nós. Ela tem uma história linda, cheia de reviravoltas, e ela vai compartilhar isso com a gente hoje. Lembrando que essa entrevista vai ficar gravada. No final nós vamos parar, para quem não quiser fazer a sua pergunta na gravação, mas aqueles que se mantiverem de câmera aberta, fizerem a pergunta durante o período que a gente está gravando, está autorizando a gente a divulgar esse material, porque nós vamos divulgar posteriormente nas nossas redes sociais, para que os benefícios do que a gente está vivendo aqui hoje possam ser compartilhados com o maior número de pessoas possível. Nós queremos um mundo cada vez mais divergente. Não é isso mesmo, Marcélia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Glória, obrigada pelo convite, obrigada a cada um de vocês que está aqui e que vai ouvir e assistir depois também no gravado. E, com certeza, a gente quer levar essa mensagem cada vez mais longe, para que realmente tenhamos um mundo divergente, né? Que ao abrirmos o portão da nossa casa, encontremos um divergente ali do outro lado, né? Esse é o intuito. Isso mesmo. Então, vamos começar com você contando para a gente como é que era a sua vida antes daqui, como é que era a Marcélia antes dela ser uma divergente. Bom, vamos lá, então. Eu sou Marcélia Gonzaga, sou casada, sou mãe de 2 meninos, sou casada com Douglas há 4 anos, sou mãe do Arthur e do Murilo, 2 jovenzinhos já, 15 e 19 anos. E caí de paraquedas na aliança, buscando realmente resolver a minha situação financeira. Acho que não muito diferente de muitos que entram na aliança, né? Como era a Marcélia antes? A Marcélia era uma administradora, tinha uma carreira, né? 22 anos eu fui administradora de uma clínica médica em Campinas, e ao me reencontrar com o meu atual marido, eu decidi soltar essa carreira e me mudar aqui para Olambra, né, a cidade onde a gente mora hoje. E eu, literalmente, né, pós-aliança, a gente entende o que foi tudo isso, né? Mas lá eu não sabia. Então, eu me mudei para cá, continuei indo trabalhar em Campinas e voltando. Depois de 6 meses, eu decidi que eu não queria mais estar nessa vida de vai e vem de estrada, né? Falei, não, vou parar. Parei e a vida declinou, junto com a parada da carreira também, né? Recém-casada, né, com 2 filhos, e fui tentando me reencontrar no mundo corporativo, no mundo empresarial. E, por incrível que pareça, viu, Glória, depois que eu saí da clínica, eu nunca mais me encontrei no mundo corporativo. Eu não consegui voltar ao mercado de trabalho, eu não consegui voltar a trabalhar. E eu fazia algumas coisas aqui, algumas coisas ali, um salário que nem compensava sair de casa, né, para fazer. E seja bem-vinda, Adélia. A Adélia é uma das meninas mentoradas lá da nossa mentoria agora. E daí eu não conseguia me encontrar e, obviamente, as reservas foram acabando, a situação financeira foi ficando bem, bem desafiadora, né? E eu, como uma boa guerreira, não queria dar o braço a torcer de forma alguma, né? Eu precisava me encontrar e não conseguia de forma alguma me encontrar. E daí, eu já tinha visto alguns vídeos do Elton, e eu tinha uma certa antipatia por ele também, como algumas de nós que já entraram aqui. Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, né? E eu sou daquela época que o Elton ainda falava uns palavrões, né? Assim, meu filho mais novo, ele fala assim. Agora ele não fala mais, mas antigamente Agora ele ele está falava. muito mais polido. E o meu filho mais novo falava assim: você já vai escutar esse homem também? Ele fala desse jeito, não dá para a gente entender, ele provoca a gente. E ele não gostava, né? Então, eu entrei no blindado de 2024 e ali foi decisão. Eu dizia assim, é aqui ou nada. Tipo, é a última chance que eu tenho na vida, né? Como se eu fosse morrer depois disso. Nossa. Mas esse foi o meu chegar na aliança, né? Totalmente dilacerada, uma guerreira nata, forte, parecia um tanque de guerra, mas dentro totalmente dilacerada, né? Então, esse foi o meu cheguei na aliança divergente.
E um tanque de guerra precisava estar numa guerra, né? Exatamente. E buscava Qual, guerra a todo momento, o né? tempo todo, se não tivesse guerra, não tinha graça. Qual Não foi tinha nem. a primeira percepção que você teve, assim, logo que você chegou? E chegando na aliança, eu abri todos os protocolos, assisti todas as aulas e queria resolver tudo. E por incrível que pareça, eu tive um resultado muito grande em menos de 2 meses. Então, assim, eu entrei em 12 de janeiro, no final de março, a gente tinha um faturamento ali de R$ 13.000 na empresa, porque a guerreira também estava assumindo a empresa do marido. E nós saímos de R$ 13.000 para R$ 33.000 de faturamento em 2 meses, né? Em menos de 2 meses, porque até eu entrar na aliança, o processo e tal, né? Deu menos de 2 meses. Aí a guerreira gritou, né? Eu falei, pronto, agora tá tudo certo. Agora eu sei o que eu tenho que fazer para essa vida acontecer. Se eu sair de 13 para 33, para eu chegar em 60, vai ser muito fácil, né? E eu falava, a minha cabeça funcionava desse jeito, né? Então, assim, se sem dinheiro, se com nada de investimento nessa empresa, nós conseguimos chegar nesse faturamento, agora vai ser fácil. É só limpar essas dependências emocionais aí que tá falando que tem que fazer, e eu vou fazer. E literalmente, Glória, eu fui fazendo, eu fui entrando, né? Enroda protocolo aqui, faz conversa difícil ali, e eu não tenho mais os meus pais vivos, né? Então, no começo, eu escrevia cartas e cartas e cartas, né? Era a maneira que eu conseguia fazer as conversas. Essa E é foi. uma dica muito bacana. Oi? Essa é uma dica muito bacana. Essa é uma pergunta que eu ouço muito entre as aliadas. O que fazer quando as pessoas não estão mais conosco? Então, você indica esse processo das cartas. Não indico esse processo das cartas. Vai vir uma camada depois disso que você vai. Você descobriu algo atrás do muro. Tinha algo atrás desse muro aí que não estava dando muito certo, né? Então, Bacana. Teve padrões, assim, que você tem muita clareza de ter identificado lá já logo em 2024? assim, os primeiros padrões que gritaram muito em mim foi sempre essa. A guerreira, né? Essa mulher guerreira, muito narcisista, assim, não nem cogitava essa questão, né? Depois que a gente entra na aliança, que a gente usa esses óculos, a gente aprende a enxergar. Me via vítima em poucos momentos e me vi vingadora em 3 relações, né? Onde eu nunca me vi muito vingadora, mas em 3 relações pegou para mim, pegou e pegou forte. E foi quando eu mais estudei sobre os padrões sobre os perfis, né? Dentro da aliança. Foi onde eu decidi mergulhar. Mas o que mais gritava em mim realmente era essa mulher totalmente guerreira, né? E eu sou da época da Tabita ainda, e quando a Tabita falava que era pesado ser leve, eu falava, imagina, gente, deve ser a coisa mais fácil do mundo, né? Pesado é ser o que eu sou, vai ser leve do outro lado, né? E ao seguir algumas camadas, eu fui vendo que era mais pesado ainda, porque você limpar, né? Hoje o Ramon usa, né? Limpar essas camadas desse repolho, a gente vai vendo que é mais pesado ainda e vai descendo essas camadas, né? Porque, querendo ou não, aquilo que é muito difícil de fazer, mas a gente já aprendeu a fazer, a gente acaba entendendo como mais confortável, né? Então, sei lá, e quebrar isso, eu imagino que como que alguém que estava muito acostumado a resolver tudo, cuidar da empresa, como que deve ter sido desafiador para você. Tem algum exemplo, assim, que você pode dar para as aliadas e para quem não é aliado também, que de repente está te ouvindo agora, de algo que você jamais imaginou que fosse, e de repente você olhou e falou assim, nossa, isso daqui eu não imaginava, mas agora está fazendo sentido. Já lá assim no começo. O que me impactou muito na aliança era ir para um lugar que eu não sabia que eu queria ir. E isso eu corri muito para esse lugar e eu dizia assim, como assim, né? Que lugar é esse que eu tô pensando, que falam, né? Que caminho, que negócio é esse de caminho de volta? O que que é isso? Mas eu não conseguia entender o que era esse caminho de volta. E me veio muito assim, eu não sabia ser esposa, eu não sabia ser mãe,
E foi aonde eu percebi que eu ainda não havia deixado de ser filha. Então, como eu poderia me tornar uma boa esposa, uma boa mãe, se eu ainda carregava as dores e as necessidades de uma criança dentro de mim? Né? Aqui nós chamamos de dependência emocional. Né? Então, eu olhava muito para isso e falava, mas eu não sabia, Glória, que era isso. Eu sabia que eu queria ir para um lugar, que eu queria me tornar uma mulher, que existia uma vida diferente, o Elton falava isso, a Tabata falava isso, né? E o Ramon chegando ali nesse período, né? O Ramon ainda estava caminhando ali na aliança, começando, e eu falava, como, né? Para que lugar que é? Mas, como uma boa aluna que eu sempre fui, eu dizia, eu vou ter que seguir isso, vai ter que ser nesse lugar aqui, e é para fazer protocolo? É para fazer protocolo. E nesse intervalo, um dos encontros, né, de reforço e de impulso que aconteceu, ali no chat eu fiz um comentário, o pessoal perguntando, tal, e eu contei a história. Nossa, eu saí de 13 para 33, e daí a Aliança me pegou ali no comentário, me convidou para fazer um celebre. Na época ainda os celebres eram feitos ao vivo, né? A gente entrava junto com eles ali nos encontros de impulso e de reforço, né? E eu me lembro que era junho ou julho, assim, estava bem frio. E daí a Tabita, né, ia ser com a Tabita, o celebre, eu achei demais, porque a gente vislumbrava muito a Tabita, né, ainda, né, ela é uma mulher maravilhosa. E quando a Tabita me convidou, então, a gente fez um bate-papo e entrei ao vivo com ela para fazer o meu celebre. Nossa, gente, acho que eu fiquei roxa, assim, sabe? Tipo, não dava para ver que eu estava roxa, porque estava muito frio, estava de roupa até o pescoço. E ali, celebrando aquilo, foi muito gostoso. Mas quando eu terminei o celebre, Glória, e isso é uma coisa que eu falo muito para as aliadas que me pedem apoio, olhem bastante para esse lugar, o reconhecimento. Quando eu terminei de fazer aquele celebre, no entusiasmo, feliz, né? Oh, a Tabita me viu, né? Quantas pessoas me viram ali e tal. As fichas começaram a cair sobre o reconhecimento. E a aliança bate muito em cima disso, né? Então, eu queria fazer para mostrar para o outro que eu era fortuna. Então, eu queria bater 30, eu queria bater 40, eu queria bater 50, eu queria bater 100 mil. Mas eu não queria bater 100 mil para a Marcélia ter uma vida boa. Eu queria bater 100 mil para a Marcélia ter uma vida boa e mostrar para o outro que ela é capaz de ter uma vida boa. E daí o Nossa, dinheiro que não fica, né? percepção. E daí o dinheiro não fica, né? Depois você fala, por que o dinheiro não fica? Não vai ficar mesmo, né? É meio que eu fazia para distribuir, né? Exatamente, o que o Ramon fala do motivo, né? O motivo importa. Exatamente, exatamente. Nesse intervalo ali entre bater os 33 e fazer esse celebre, né? Eu virei para o meu marido e disse para ele assim: tire o seu pai daqui da sociedade com você, porque a sua dependência emocional com ele é muito grande e vai fazer essa empresa afundar. Tira ele, que eu vendo meu apartamento, eu compro a parte dele e a gente vou me tornar sócia e a gente vai fazer isso aqui bombar. Olha o nível de narcisismo da pessoa, né? Arranca seu pai daqui, que é só tirar ele do papel. Como Ele que é o problema. mundo, né? Oi, Glória. Facinho, ele que é o problema. Arranca do papel que resolve. Super fácil, como se você arranca a pessoa do papel e tá tudo certo, né? Se fosse assim, quem morreu já não tinha mais dependência emocional, né? Então, fizemos isso e, obviamente, né? Tivemos uma pré-queda, passamos por um golpe, perdemos um dinheiro e várias coisas vieram acontecendo ao longo desse 2024, né? Então, foi um processo, assim, de muitos celebres, depois um declínio muito grande, na mesma proporção que eu bati os 20, que nós batemos os 33, nós perdemos 25 no mesmo mês, 25 mil ladeira abaixo, e daí a gente foi tentando se estruturar. Obviamente, eu carinhosamente fiz o meu marido entrar na aliança, né? Bem Com todo gentilmente, jeitinho. com todo jeito. Poderoso,
poderosa, né? Muito, entre aspas, aí do jeito que era, deve ter sido bem carinhosa, né? Eu só dizia para ele, eu estou tendo resultado. Então, se um está tendo, dois dobra. Eu dizia isso para ele. Se um está tendo resultado, quando tiver dois aqui, dobra. E essa era a intenção. E essa, né? Como uma boa guerreira, obviamente, né? Não ia ser diferente. E aí fomos caminhando, né? Veio junho, julho e agosto, que são meses sazonais, né? A gente tem o Douglas, tem um pesqueiro aqui na região, então são meses sazonais, houve um declínio. Quando nós decidimos fazer um novo investimento no pesqueiro, o marketing abandonou a gente no dia que ia chegar a carga de peixe, então outra pré-queda, né? Tipo assim, sabe aquele dia que você vai abrir a sua loja, você vai inaugurar o seu produto? E daí você precisa de todo aquele marketing? Foi exatamente isso, estava chegando ali 1 tonelada de peixes, e isso é uma proporção muito grande para um pesqueiro, e a gente, o que mais a gente precisava era do marketing ali junto. E o cara chegou, tipo, quase no final da soltura dos peixes, né? E aí eu corri para a aliança de novo, né? Busquei apoio e tal. Nesse intervalo, eu já tinha me tornado anfitriã da aliança, então eu já estava no processo, já tinha o meu grupo ali que eu tomava conta. Eu fui anfitriã com 3 meses de aliança, foi muito rápido. E tão by the book que eu era mesmo, né? E aí foi caminhando, né? O agosto foi bem desafiador, o setembro começou a crescer, o outubro a coisa cresceu um pouquinho melhor. Aí eu falei, agora eu preciso olhar com outros óculos aqui, e foi descendo algumas camadas, né? Foi quando, em outubro de 24, eu conheci o nosso querido Wallace, né? Eu fui apresentada ao Wallace pelo Eduardo, né? O Eduardo, primeiro eu conheci o Edu, e daí, por conta da inteligência artificial, e depois o Edu me apresentou o Wallace, e quando eu fui para o Wallace, nós fomos em casal, para ele atender o casal, né? O Wallace já era analista corporal, já fazia o processo dele, e eu precisava de resultado. Eu falava, eu quero resultado, então vou buscar todas as ferramentas que eu puder. Quando o Wallace atendeu a gente, ele falou, peraí, são pessoas totalmente diferentes, vai cada um por um lado, e vocês precisam se estruturar primeiro. Então, eu fui para o meu lado, o Douglas foi para o lado dele, o Wallace foi cuidando dos dois nesse processo, e a coisa começou a andar, e começou a andar muito, né? Nesse intervalo veio dependência emocional com irmã, né? Tenho 2 irmãs, com sobrinha, várias camadas foram descendo. E aí veio, o novembro foi muito bom o faturamento e foi crescendo. Falava, nossa, agora está ficando muito, muito bom. Novembro foi crescendo. Aí, Wallace, acabei de falar de você, Wallace. E novembro foi nesse período aí que você começou a ter a clareza que as coisas mudavam com as suas decisões, né? Tudo muda quando a coisa muda, ou foi gradual? Como é que foi? Você teve esse impacto de, poxa, virou a chavinha, agora eu estou vendo, ou foi uma coisa mais suave? Não, aí ainda, Glória, eu era guerreira. Aí eu ainda gritava como guerreira, e já estava caminhando para quase 1 ano de aliança. E o que eu entendia, tá dando tudo certo, foi só pré-queda, e na próxima vai dar certo. Eu entendia isso, né? E a gente foi caminhando, limpando camadas e tal. Chegamos em janeiro, eu me deparei com 2 dependências emocionais gigantescas em mim. A primeira foi o meu pai, né? Eu perdi o meu pai aos 16 anos, e ele era o meu pai herói, né? E eu colocava ele na minha mesa de jantar ainda, todos os dias da minha vida após a morte dele, até esse protocolo. Eu já havia rodado outros protocolos com o meu pai, usado as cartas que a gente fala, né? Que eu contei para você no começo. Uhum. Quando eu me deparei ali com o apoio do Wallace, sempre foi muito grandioso, né? Com o apoio da minha anfitriã, com o apoio do grupo. Então, vocês percebem o quanto, né? Quantos pense comigo foram feitos para eu chegar a essa dependência emocional com o meu pai.
E quais eram os meus desafios, né? Ser leve, ser doce, ser mulher, ser feminina, porque eu não sabia, né? Eu não tinha essa referência. Eu aprendi que eu tinha que ser forte e que eu tinha que produzir. E foram mais de 40 anos, assim, né? Mais de 30 anos, né? Depois que meu pai faleceu. E fui caminhando para esse lugar. Então, foram muitos apoios dentro da aliança, muito pense comigo, né? A minha anfitriã, ela é minha anfitriã desde o começo, né? A gente já trocou várias vezes de grupo, a gente cai no mesmo grupo, sempre. Então, nós Nada somos. por acaso, né? De repente, do Nós, nada nunca. exatamente, nós estamos juntas desde sempre. E quando eu cheguei nesse protocolo com o meu pai, e eu identifiquei, né, as dependências emocionais ali com ele, o que ele tinha feito, as histórias que ele me contava, e tinha duas falas do meu pai que me marcavam muito. E aqui é muito importante vocês observarem muito isso. Meu pai dizia assim para mim: eu sou a alegria da sua vida. E ele sempre falava isso para mim, todo santo dia da vida dele. Ele dizia isso para mim, nas minhas lembranças, né, depois de mais jovenzinha. E ele chegava em casa na hora do almoço e eu estava sempre deitada no sofá com o pé em cima de uma bancada que dividia a cozinha da sala. E ele chegava e passava o dedo assim no meu pé, né, tipo fazendo uma cócega, e eu às vezes ficava brava, às vezes dava risada, e ele falava essa frase, né, que ele era a alegria da minha vida. E naquela fase de adolescentezinha ali, que gosta de pôr uma roupa mais curtinha, eu nunca fui muito piriguete, né? Eu nunca aceitei muito o meu corpo, sou muito magra, né? E eu não gostava muito do meu corpo. E ele sempre implicava, né? Não põe roupa curta, não põe saia curta, não sei o quê. E aí, rodando esse protocolo com ele, entendendo, né? Eu fui olhar para ele, meu pai teve muitas amantes, né? E teve alguns casos ali que foram bem complexos para mim. E quando eu identifiquei as dependências emocionais do meu pai, inclusive, em um caso de uma amante dele, foi onde eu bloqueei o ser feminina, né? Porque a amante dele era evangélica e usava uns vestidos e tinha um cabelão, e meu inconsciente ligava aquilo, né? A traição, a ser muito feminina, né? E daí eu limpei todo esse protocolo. Fui procurar. Na aliança existe muito um termo chamado os procuradores, né? Quais são os procuradores dos mortos? E a gente não se atenta muito a isso. Por quê, Glória? Quem poderia ser o procurador do meu pai? Se minha mãe fosse viva, poderia ser ela, poderia ser as minhas irmãs, né? A gente sempre vai buscar no nosso núcleo ali, mais próximo da convivência com o pai, certo? Certo, verdade. Chegou um momento que eu falei, não, tem alguém aqui que me lembra muito meu pai. E liguem sempre esse radar. Quem era? O meu filho mais novo. A fala do meu filho mais novo. Eu sou a única pessoa que coloca sorriso no seu rosto. Nossa, Era a muito fala que ele parecido. usava. E meu pai dizia que ele era a única pessoa que me fazia feliz, né? Que trazia alegria para mim. E o meu filho, quando eu comecei esse processo de me tornar feminina, ele começava assim: por que você está com essa roupa? Por que você está vestida assim em casa? Isso é roupa de sair, isso não é roupa de ficar em casa. Você não pode se vestir assim. Quem era o procurador do meu pai? Quem trazia a lembrança do meu pai de uma forma diferente? Mas ele trazia. Perfeito. E ele é a fuça do meu pai, cuspido, descarrado, todo jeito que vocês imaginarem. Assim. E o que eles falavam muito, né? Depois que eu limpei toda essa parte, essa fala cessou dentro de casa. Eles falavam muito assim para mim: mãe, você fala do vô. E olha só como eles expressavam: você fala do vô. E eles nunca viram meu pai, você concorda? Meu pai morreu, eu tinha 16 anos. E eles não falavam assim: você fala do seu pai. Eles falavam assim: você fala do vô, com uma força tão grande que a gente tem a sensação que a gente conheceu ele. De tão Nossa, vivo que eu trazia o meu pai dentro da minha vida. E daí fui fazer a conversa difícil com meu filho. Como que você limpa a dependência emocional de um com o outro que não tinha nada a ver? E eu fui colocar o meu filho no lugar de filho. Eu fui dizer para ele, sim, que ele me faz muito feliz, mas não é obrigação dele me fazer feliz.
E que as roupas que eu colocava eram decisões minhas. E que ele sendo meu filho, ele tinha que me respeitar. Ele tinha que respeitar essa minha postura, essa minha posição. Né? Então, aqui sim, lógico que vai ter momentos que talvez não vai ter um procurador de uma pessoa que já faleceu. Mas é importante vocês olharem para isso. Quem pode ser esse procurador? Busca isso. Olhem para isso com verdade. Por quê? Já tinha vindo de mais de 10 protocolos com meu pai. E ainda tinha essa camada para ser mexida. De lá para cá, eu não senti mais essa necessidade. Isso foi em janeiro desse ano. Não senti mais, não vejo mais o meu pai interferindo no meu núcleo, né? Não tem como a gente provar que não tem mais a interferência. Mas hoje eu me sinto mais leve, além do que os meus filhos trazem muito isso, né? E daí as camadas foram descendo, automaticamente eu fui me tornando mais doce, mais leve, mais feminina. Quem conseguiu gritar dentro de casa? O marido, né? Ele conseguiu aparecer dentro de casa, porque aquela guerreira começou a quebrar algumas camadas dela, né? A descer algumas camadas dela. Então, essa foi uma das dependências emocionais que mais mexeu comigo, né? E quando você fala que ele conseguiu gritar dentro de casa, que ele conseguiu, né, tomar a frente ali da posição dele, eu gostaria que você desse para a gente um exemplo de alguma coisa que a sua versão antiga fazia que impedia ele de conseguir exercer esse papel. Porque eu acredito que é um desafio, né, de muitas de nós. A gente discute muito isso no grupo que eu sou anfitriã e no grupo que eu sou aliada também. E é um desafio para nós que ainda não conseguimos concluir o caminho de volta, enxergar quais são essas pequenas coisas do dia a dia que a gente está fazendo que bloqueia. Então, se você tiver um exemplo assim que você se lembre para nos dar, nós vamos fazer um ótimo uso dele. Tem sim, tem sim. E daí, lógico, né, eu já usei bastante análise corporal e entendendo os meus traços, e daí eu já conheci os traços do meu marido também. Eu sou oral com rígido, e ele é rígido com oral. Então, se eu cresço muito, ele se encolhe muito. Você entendeu? Se eu vou para cima dele de uma forma muito rude, ele se encolhe para ele, né, não me perder. E eu cresço para eu ser maior que ele. Então, aonde eu fui medindo isso? Que cada vez que eu me tornasse mais feminina, mais leve, mais tranquila, mais ele se sentia forte. Ah, Maia, por você que seu marido melhorou? Não, porque daí ele conseguiu ser quem ele deseja ser, o homem que ele deseja ser na vida dele, né? E a gente brinca, né? A gente fala que eu sou uma mulher em construção para um marido em construção, né? E vice-versa, né? Nós não chegamos ainda aonde a gente almeja estar, mas nós já estamos muito perto da onde nós desejamos ser, né? O que nós desejamos ser como um casal. Então, dicas bem simples, gente. É coisa muito, muito tosca mesmo, assim, tipo assim, o estar pronta para a hora que esse marido chegar em casa. É o fazer um café a hora que esse homem entrar dentro de casa. É o levantar de manhã para estar pronto ali para ele. Mas isso não é submissão. Gente, isso é amor. Isso é verdade. Se eu me amo, se eu quero ser amada, eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que estar ali disposta a ser essa mulher para ele. Então, é um caminho bem simples. A flor, para desabrochar, ela precisa de espaço. É sobre dar Exato. um terreno para ele. Exatamente, exatamente. Se eu não dou espaço, como que ele consegue? E assim, como uma guerreira que era muito, muito natural ir para esse lugar de tomar conta de tudo. Era muito natural. O mais fácil em mim era tomar conta de tudo. O mais desafiador era não tomar conta de tudo. E aí, como que eu confio nesse homem? E, obviamente, né, eu me questionei muito isso. Ah, mas ele não me traz segurança. Como que eu me sinto segura se ele não me traz segurança? E eu dou essa confiança para ele? Ele se sente confiante do meu lado? Ou a cada chilique, né, que a mulher dá, ela vai lá e joga tudo na cara desse homem? Mas isso foi só a primeira camada, viu, Glória? Não era nem, né?
nem o primeiro quilômetro que eu comecei a rodar. Né? E aí veio a segunda dependência emocional, que foi gigantesca. E essa eu precisei muito do Wallace, e ele rodou esse protocolo junto comigo. Nós demoramos 2 dias para rodar esse protocolo, que foi com o meu antigo chefe. Por quê? Ali eu estava desmontando a guerreirona. Ali eu estava desmontando a executiva, a secretária executiva, a administradora. Eu tive uma carreira de um emprego só. Foram 22 anos no mesmo lugar. Deixa marinar, exatamente. Ele me deixou marinando por 2 dias ali. E assim, foi um protocolo, Glória, que nós tivemos que parar, foram mais de 3 horas, se eu não me engano. E eu tive que parar muitas vezes, que o choro vinha, e eu ficava resistente, eu dizia como que eu ia fazer isso. Enfim, aconteceu o protocolo, fui a Campinas fazer a conversa difícil, e ali foi a conversa mais desafiadora que eu tive. Eu cheguei na clínica para vê-lo, e ele tem um carinho gigantesco por mim, até hoje tem, né, a esposa, todos os filhos, todos. E quando eu cheguei para ter a conversa com ele, já fui bem, né? E detalhe, no dia que eu cheguei para ter a conversa com ele falou assim: você não vai acreditar. Regina acabou de ter um desmaio em casa, que é a esposa dele. Eu falei, pré-queda, né? O homem vai ter que ir embora, eu não vou conseguir fazer a conversa. Nossa! Aí eu falei para ele, mas ela tá bem e tal? Não, ela tá bem, os médicos já foram lá, tá tudo bem, eu já vi ela e já tô aqui de volta. Então, vamos ter a conversa. Quando eu fui fazer a conversa com ele, ele virou para mim e disse assim, né? Toda a conversa que aconteceu ali. Você sabe muito bem que você construiu esse patrimônio. Você sabe que tudo que nós somos é grato a você, né? E realmente era uma empresa que faturava 300 mil reais quando eu entrei e eu deixei lá faturando milhões. E daí eu virei para ele e falei assim, então, aqui foi o meu maior reconhecimento, entendeu? Quebrar o meu maior reconhecimento. E daí eu disse para ele, sim, só que se esse império, se eu fizesse parte desse império, eu teria uma fatia desse bolo. Como eu não tenho uma fatia desse bolo, eu entrego para o senhor. Eu fiz um trabalho muito bem feito, sim, mas eu não preciso mais do seu reconhecimento. E daí Difícil ali se tornar dispensável, né? Exatamente. E daí ali os dois caíram em choro mesmo, né? Foi bem desafiador. Mas foi uma liberdade muito grande para mim. Essa conversa é difícil. E E é para interessante que muitas vezes a gente pensa que a conversa difícil vai ser com o pai, com a mãe, com um parente, e não atribui a uma pessoa que a gente pensa que está fora, né? Exatamente, mas eu sempre soube que ele não estaria fora, porque ele ocupou esse lugar de pai, ele ocupou esse lugar. Imagina, eu perdi meu pai com 16 anos, com 19 anos eu entrei na clínica. Então, ele ocupou esse lugar de pai, ele ocupou esse lugar de homem, de provedor, de marido em alguns momentos, né? Eu tive dois divórcios, né, trabalhando ali na clínica. Então, ele ocupou esse lugar muito forte em mim. Então, não era só uma funcionária que estava fazendo uma conversa difícil ali, né? A primeira filha dele foi uma menina que ela nasceu cheia de deficiência e não sobreviveu, e daí ele teve 2 meninos. Então, eu era literalmente, ele me chamava de Marcelinha, né? Eu era a Marcelinha dele. E literalmente era isso. Né? Ele me tratava como filha mesmo. Então, foi bem desafiador. Mas foram 2 protocolos que mexeram demais comigo, e aí, obviamente, que a vida é muito justa, né? E ela sempre está nos esperando. No dia 30 de janeiro de 2025, após esses 2 protocolos, o faturamento do pesqueiro bateu 50 mil reais. Uau! Aí Glória falava assim, é agora. Agora nós chegamos nesse lugar. Falei, vamos seguir. E foi quando eu decidi ir para esse tal caminho de volta, que eu nem sabia que caminho de volta era esse. E daí eu virei Você nem para o meu sabia que você marido. tinha estado lá antes, né? Nem sabia, nunca fui Voltar, eu nele. nem sabia que eu tinha ido já alguma vez. Que caminho é esse? E daí eu disse para o meu marido assim, estou indo para casa e eu não vou mais trabalhar aqui. Aí
De repente, sim, do nada não, né? O Wallace rachando de rir, né? Viveu tudo isso lá junto, ele sabe muito bem. E daí eu fiquei ali mais uns 2 meses, indo só alguns dias na semana, ia lá mais nos finais de semana para ajudar, para não me abandonar também, né, do dia para a noite. E daí eu comecei a surtar em casa também, obviamente, né? E obviamente era assim, um dia fazendo a faxina, outro dia sendo lady, né? Um dia eu queria fazer a unha, outro dia eu queria limpar a casa com escova de dente, né? Mais ou menos nesse nível que era. E eu comecei a entrar num conflito muito grande comigo também, né? E as camadas, né, e protocolo, e protocolo. E aí apareceu irmã, apareceu sobrinha, apareceu a minha mãe de novo, daí a minha sobrinha era procuradora da minha mãe, fui fazer a conversa com a minha sobrinha. E daí, nesse intervalo, né, nesse janeiro, eu fui pro Plano Perfeito. E lá eu perguntei para a Jaque assim, é possível, eu ainda não tinha saído, né, um pouquinho antes de bater os 50, é possível eu trabalhar na empresa, no pesqueiro e ser leve? Aí a Jaque me respondeu assim, você acha que é possível trabalhar no pesqueiro e ser leve? Isso é pergunta que me responda. Não contente, o Ramon virou e fez o mesmo questionamento comigo, né? Meio que cutuca isso daí. E eu lá, terminando de receber as respostas do Ramon e da Jaque, e o Wallace me mandando mensagem no WhatsApp, no meio do plano perfeito, parecia uma coisa de louco. E daí sim, né, depois dessas perguntas, eu falei, não, não dá mesmo para ficar no pesqueiro. Daí a vida veio, entregou os 50 mil ali, e eu raspei o pelo de lá, né, levantei o pelo e fui embora. E as coisas foram continuando, foram caminhando ali. E daí, para uma boa guerreira, eu precisava sempre de ter um homem banana do meu lado, né? E meu marido não ia ser diferente. Tinha que Quando eu, combinar. exatamente, quando eu saio do pesqueiro, em 2 meses, o faturamento começou a declinar. E declinou numa velocidade que chegou a menos 14, né? Tipo, desceu lá para o começo, lembra? O começo estava em 13, chegou a 14. Eu falava, não é possível, não era para eu sair. Se eu saísse, não era para o negócio crescer, não era esse caminho que tinha que ser, né? O Wallace que me aguentava com todas essas perguntas, né? Beleza, passaram-se 3 meses, vou eu de novo para o plano perfeito, né? E ali eu falei, cara, eu vou me tornar, eu preciso fazer alguma coisa. Nesse intervalo entre o plano perfeito e começar o meu projeto como analista corporal, eu recebi o convite receber o convite, não. Abriu a vaga para ser anfitriã dos anfitriões, na Aliança. E daí eu me inscrevi. Tinha que gravar um vídeo lá de 5 minutos, falando por que eu queria ser, não sei o quê. Gravei o vídeo, pedi ajuda para os meus filhos para subir para o YouTube e tal. Aí, uma semana depois, a menina me respondeu falando que era para marcar um encontro com a Cida. Beleza. Nossa, eu, né, reconhecimento lá no talo. Nossa, a Cida me viu, tal, não sei o quê, né? Fizemos a entrevista. Passou alguns dias, era o dia do meu aniversário, dia 25 de março. A Ana Clara me manda mensagem falando que eu tinha sido selecionada e eu ia passar pelo treinamento para me tornar anfitriã dos anfitriões. Quando nós fizemos o primeiro encontro do treinamento, foi passado para a gente que tinham 800 pessoas, foram selecionadas 800 pessoas, e apenas 3 pessoas tinham sido selecionadas mesmo para se tornar, e uma delas era eu. Nossa, era mais difícil que vestibular de medicina, né? Tipo, eu falava assim, nossa, eu fui escolhida pelo que eu sou, não fiz nenhuma prova, eu fui escolhida pelo que eu sou. Realmente, eu fui escolhida pelo que eu sou, mas não para ser reconhecida pelo que eu sou, né? Mas pela pessoa que eu, Marcélia, sou. E logo comecei a aplicar os treinamentos com os anfitriões, e ali formei mais de 200 anfitriões. Nesse intervalo, Glória, o Wallace brincava muito comigo, e ele falava que um dia eu ia passar ele, né? E eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa com isso. Eu adoro essa coisa de
tela, de ter um monte de rostinho aqui, esse povo com a câmera fechada, abre a câmera, gente. Eu adoro isso, né, essas trocas. Eu falei, se eu estou me satisfazendo com essas câmeras abertas, e fazendo essas trocas, e ensinando e treinando esses anfitriões, eu posso fazer dinheiro com isso. Aí eu já estava apaixonada pela análise corporal, falei, é isso, vou fazer, vou me tornar uma analista, e eu vou trabalhar com isso. Fui para o plano perfeito aí, no final de março. O meu plano perfeito era, passo na prova no dia 26 de junho, né? Quero aqui, em menos de 3 meses, estar formada como analista corporal. E estava lá, que eu ia fazer a prova, que eu ia passar, que não sei o quê. E as coisas foram acontecendo. E, literalmente, né? Eu continuei fazendo a formação dos anfitriões, parei por 28 dias para eu estudar mesmo para a prova ali da análise corporal. As pré-quedas aconteceram no dia da prova, né? A prova era às 2 da tarde. Eu entrei às 2 em ponto, o link não abria, demorou uns 20 minutos para esse link abrir. Eu falava, não é possível que eu me preparei, eu não vou conseguir. E aí, enfim, consegui passar, fiz a prova, passei, né? Como eu havia colocado no meu plano perfeito. 3 dias depois, uma anfitriã que eu estava treinando ela, me contratou para eu fazer a análise corporal dela. Hoje ela é um dos meus maiores resultados, né? Foi a minha primeira cliente e ela tem um resultado, assim, muito bonito, a história dela. E daí, a análise corporal começou a fazer parte da minha vida, né? E aqui vem uma grande virada, né? Eu estou trazendo algumas histórias, eu tenho uma porrada de história aí por trás disso tudo. Mas aqui vem uma grande história, porque eu fui vista, né, por um grande analista, né, um dos maiores aqui que a gente conhece, e ele me puxou para ir trabalhar com ele por um tempo, e eu de novo no reconhecimento. A minha agenda começou a encher, a lotar, falei, eu vou ter que fazer algumas escolhas. Deixei o treinamento dos anfitriões. E aí foi onde eu quebrei o meu maior reconhecimento. Por quê? Como que eu ia deixar ali, eu estava sendo vista todos os dias, né? Eu tinha turmas a cada 15 dias. Então, mudava, era uma rotatividade muito grande. Eu conheci, sei lá, mais de 500 pessoas, né? E para uma boa narcisista guerreirona que era, o que eu mais queria era ser reconhecida. E ali eu falei, não, eu vou parar aqui e depois de muitos pense comigo, né, de muitas decisões, falei, não, eu vou deixar aqui. E daí eu deixei um palco grandioso também, né, que era para estar do lado desse analista grande, e eu disse que eu não ia para esse palco junto com ele, porque a gente vendia o mesmo produto. Falei, não. E ali eu quebrei mais um padrão muito grande para mim do reconhecimento também, porque negar um palco grande é muito desafiador. Né? E eu dizia para mim, não é isso que eu quero, não é nesse caminho, com muito apoio, né, as pessoas foram me apoiando para eu me construir, e obviamente veio uma pré-queda de novo, a agenda simplesmente zerou, não tinha cliente nenhum, não tinha treinamento dos anfitriões, não tinha palco para eu subir, e não tinha cliente para eu atender. E eu falava, como isso? O que está acontecendo, né? E aí, vamos olhar de novo para esses padrões. Aí o Edu me ajudou, né, me apoiou bastante nesse processo. O Wallace veio no mesmo período, me fez uma proposta para entrar, né, num projeto junto com ele. E daí eu disse para ele que hoje a gente entende que era uma justificativa, né? E eu precisava me dedicar à minha carreira, porque, lembra, o pesqueiro estava indo mal para caramba, estava declinando. Nesse intervalo, nós precisamos vender o carro, né, para liquidar algumas dívidas, e foi queda, e o negócio foi declinando. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Eu falei, não, né? Só que aqui eu já estava bem mais, e não forte no sentido de ser uma mulher forte, mas eu já estava mais consciente
para onde eu estava indo e o que eu estava buscando, né? Então, eu estava indo já para um... Me dá só um segundinho, peraí. E aí, eu já estava indo para um lugar, tipo, eu sei o que está acontecendo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo à minha frente e está tudo bem, né? Está tudo certo, eu já sei para onde eu tenho que ir, eu sei o plano que eu tenho, eu sei a mulher que eu quero me tornar, eu sei o marido que eu quero ter do meu lado, a mãe que eu quero ser e está tudo bem. Aí eu neguei ao Wallace, né? A justificativa foi que eu precisava fazer dinheiro. E, literalmente, eu consegui fazer um pouco mais de dinheiro, paguei algumas contas. Quando eu paguei essas contas, eu falei: opa, a guerreira está gritando aqui de novo, isso aqui está errado. E aí o radar começa a ligar, né? Começa a ficar muito atenta, muito atenta. E nesse período, então, eu falei: não, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso olhar para isso. E nesse processo, eu recebi um convite do Ramon para fazer uma entrevista com ele, né, no fim das relações ruins. E quando a Ana Clara, acho que foi a Ana Clara que me chamou, eu disse para ela que eu participaria, assim, com toda certeza, mas que eu não iria falar sobre dinheiro, porque o meu resultado como dinheiro, eu não via. Eu via o resultado como esposa, né, como mulher. Isso eu falaria com toda certeza. Eu disse a ela: você fala para o Ramon, se ele fizer uma pergunta para mim sobre dinheiro, vai desandar. Não vai dar bom para a aliança escutar isso, não, porque não foi legal o que aconteceu comigo até aqui. E eu sei por quê. E eu não estou nem um pouco brava com isso, porque eu sei o que vai acontecer daqui para frente. E daí ela concordou, tal, no entanto que aquela entrevista que eu até compartilhei com você, em nenhum momento o Ramon pergunta, né, sobre resultados financeiros. E daí foi a grande construção, né? Eu vou deixar o link junto com a gravação para as meninas poderem ver depois da É, entrevista, para vocês contextualizarem melhor o que ela está falando, porque é muito interessante isso mesmo. Você entrou na aliança pensando que você precisava melhorar a questão financeira, e de repente você entendeu que era outra coisa, nem estava bravo com isso, e não estava com dinheiro. exatamente. Como é que você melhorou piorando, né? E para quem está do lado de fora da aliança, isso não faz o menor sentido. Não faz, né? É papo de maluco, né? Inclusive, ontem eu estava voltando com o meu marido, caminhando aqui na cidade, e eu disse assim para ele: é incrível como a gente não tem. A falta do carro nos trouxe uma família que a gente não imaginava que nós tínhamos. Sabe assim? O marido que o Douglas é para mim hoje, ele não era quando nós tínhamos carro e dinheiro. A esposa que eu sou para o Douglas hoje, não era quando nós tínhamos carro e dinheiro. A mãe que eu me tornei para os meus filhos hoje, não era aquela Marcélia de antigamente. E os meus filhos sempre falam para mim: nós só somos o que nós somos porque nós somos os seus filhos, porque nós temos você como nossa mãe. Isso sempre eles verbalizaram, sabe? Mas hoje eu vejo que isso é real. Eu não acreditava nem nessa fala deles. Por quê? Hoje a mãe que eu sou é muito diferente. E daí vem o peso da maternidade, né? Quando eu me permiti, e olha como toda a história, uma coisa liga a outra. Quando eu me permiti, e esses meus resultados, gente, vieram agora, recentes, tá? Foram mais de 1 ano e meio de aliança, né? As coisas foram acontecendo, mas parece que a gente vai plantando, 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 né? Como diz o Wallace, eu fui marinando, 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 e chega uma hora que faz boom, explode, e as coisas começam a acontecer, e é o que a aliança fala muito, né? De repente, sim, do nada, não. E daí, quando eu me permiti, literalmente, ser feminina, ser leve, depois de ter dito não para a aliança, né? Para encerrar o treinamento dos anfitriões, ter dito não para aquele palco grandioso que eu ia, né? Foi um evento que eu preparei e que eu não fui. E quando essas camadas foram descendo,
o meu filho mais velho virou para mim e falou assim: mãe, eu acho que eu vou morar com meu pai o ano que vem. E o pai dele mora em Campinas. Eu falei, tá bom, né? Por dentro doeu ali um pouquinho, mas eu falei, isso é importante para ele. E no mesmo final de semana, o meu mais novo foi para casa do pai e ficou lá por 4 dias. E ele não faz isso, ele sempre vai na sexta, volta no sábado, é sempre muito, né? Não era muito confortável. Daí eu estava aqui lendo algumas coisas, daí eu falei para o Douglas assim: o que a vida está querendo me mostrar com essas duas falas dos meninos? Aí o Douglas virou para mim e falou assim: porque você libertou eles estão livres, eles estão se sentindo livres. E daí eu fui olhar para isso com verdade, porque eu falava, como assim? E eu sempre achei a maternidade muito pesada, Glória, eu sempre falei que era pesado ser mãe. E daí eu fui descendo essas camadas e olhando para esses protocolos, né, e com os óculos, usando também a análise corporal, eu entendi. Não era pesado para a Marcélia ser mãe, era pesado para o Arthur e para o Murilo serem filhos da Marcélia. Por quê? Era uma, lembra? Aquela mulher, ela não deixou de ser filha, como que ela poderia ser mãe? E quando eu me separei do pai deles, né, eles eram bem pequenininhos, né, o Murilo tinha 3 e o Arthur tinha 7. Eles eram bem pequenininhos. E eles, hoje dá para ver, né, deu para sentir o quanto eles carregavam esse, eu preciso estar aqui cuidando da minha mãe para ela estar sempre bem. Quando eu me tornei uma mulher leve, quando o meu marido ocupou o lugar dele dentro de casa, que é dele, os meus filhos viram a mãe dele segura. E eles puderam ir para a vida com a liberdade deles. Né? Então, a gente entra na aliança e a gente quer resolver muito rápido tudo. Mas vocês entendem que são camadas. E não é que foi uma vida de 1 ano e meio terrível. Não. Foram muito celebres, muitas histórias, muitas conquistas. Mas hoje, a Marcélia que senta aqui na frente de vocês, não tem nada a ver, mas nada a ver com a Marcélia que entrou na aliança. Nada a ver. Esse intervalo, eu perdi 10 quilos em 45 dias. Várias coisas foram acontecendo, né? Eu engordei 12 quilos porque eu queria caber na família do Douglas, eu queria pertencer à família do Douglas, e a família dele é uma família mais humilde. Então, para eu pertencer àquela família, eu ferrei com o meu financeiro e engordei, porque eu não podia mais usar as roupas que eu usava antes. Aí eu tive que virar um machinho, entendeu? E daí o que eu vivia? Eu vivia de leg, roupa de pesca e tênis. Era assim que eu me vestia, e assim eu me vesti por mais de 1 ano. Para combinar. Então, assim, o Ramon brincou até, ele falou assim, você realmente está irreconhecível, porque eu usava cabelo liso, progressiva, loiro, tinha nada a ver com a minha essência, com a Marcélia que está sentada aqui na frente de vocês. Para quê? Porque eu sempre criava, vamos dizer assim, personagens para eu viver na vida das pessoas. Né? E quando eu entendi que eu não precisava mais ser nenhuma personagem, eu não precisava mais ser reconhecida por ninguém, né? Eu pude descer as camadas, né? E me permitir ser feminina, me permitir olhar para o meu corpo do formato que ele é e entender por que o meu corpo é assim. Soltar os meus cabelos e deixar os meus cachos aparecerem, porque eles são naturalmente assim. Né? Hoje eu até faço mais cacheados do que eles são, ainda provoco bastante os cachos neles para ficarem bem cacheados mesmo. Porque eu gosto, porque me traz a minha personalidade, né? E eu lembro muito, né? E é muito engraçado que essa coisa do cabelo também foi uma camada, que a minha mãe dizia assim, o cabelo dessa menina não tem jeito. Eu assim, rindo porque ele viveu esse processo ali junto comigo. E por que meu cabelo não tinha jeito? Porque eu tenho um cabelo que ele é muito liso em cima e ele é muito liso na frente e muito cacheado atrás. Então, a frente nunca ficava cacheada, e atrás cacheava demais. E sei lá, acho que ela não tinha muita paciência, né? Ela foi depressiva no meu parto até os meus 13 anos, acho que ela não tinha paciência para cuidar, e ela dizia que meu cabelo não tinha jeito. Então, eu vivia com ele cortado que nem Joãozinho, né? Que nem menino, ou eu vivia com ele preso. E para eu deixar o meu cabelo natural, foi muito desafiador.
porque eu tinha que quebrar esse padrão com ela também. Essas lembranças que ela me trazia, né? E daí dele para o Para ser você fisicamente, inclusive, né, na sua aparência, deixar fisicamente. os seus cabelos serem do jeito que eles são naturalmente. É como que a falta de permissão vai fazendo a gente se encolher, né, para caber na caixinha das relações. Exatamente, exatamente. E isso foi a vida toda, né? E criando personagens para caber em todas as relações, né? Uma hora era cabelo, outra hora era roupa, outra hora era fala, né? Eu sou paranaense, então eu falava um porta bem porta mesmo, eu puxava muito porta, né? Eu acabei perdendo isso, porque depois de 30 anos, 20 e poucos anos vivendo em Campinas, você acaba perdendo um pouco o seu sotaque. Então, vai lá, a Lohane mora em Portugal. Ah, E nossa. ela disse que é meia-noite lá. Então, fui descendo essas camadas, né? E daí os cabelos vieram, né? Essa minha identidade foi acontecendo, foi vindo, né? E daí, nesse processo, os filhos foram literalmente para a vida, né? Eles continuam morando com a gente, moram aqui, mas hoje eles têm mais liberdade. O Murilo chegou hoje do colégio, aí eu perguntei para ele assim, vai para casa do seu pai? Nossa, é mesmo, é feriado, estou indo para lá agora. Já se arrumou, pegou o ônibus e foi embora, né? A gente mora em cidade pequena, então ele pegou o ônibus, já foi para o pai dele. Ah, eu sábado eu volto. E ele brinca comigo, né? Eu vou deixar você longe de mim uns dias. E daí foi para ficar lá com o pai, o mais velho já está com 19, já tem mais liberdade, né? Constrói a vida dele ali. Então, já está caminhando, né? Você foi E aí, colhendo evidências de que a vida, que as coisas mudam, né? Quando você muda, você passou por essa virada profissional. E quem que é a Marcélia hoje, agora? e aí vem a última camada, né? Vem essa última parte, não a última que vai aparecer, mas é a última da vez, né? É a que está acontecendo nesse momento, né? Lá atrás, e daí foi mais uma camada bem desafiadora para mim. Nesse intervalo, eu convidei o Wallace, né? Fiz o convite a ele, se a gente poderia reatar o processo que nós queríamos construir lá, né? Soltamos o raio-x da sabotagem, né? E nesse intervalo veio uma camada muito forte mesmo. E daí eu fiz um pense comigo, até a Lúcia está aqui na sala. Foi ela que a gente participa de um grupo de leitura e de manhã ela teve uma fala e eu me desliguei daquela fala e no dia seguinte ela me chamou para uma conversa e ela falou uma palavra, uma única palavra, e ela disse assim para mim: você precisa deixar o seu marido assumir o controle da sua vida. Eu tinha certeza que isso já estava certo. E daí nós duas começamos a chorar inexplicavelmente. Não tinha, né? Tipo, a gente não conseguia se conter. E daí nós fizemos um pense comigo, e nesse pense comigo ela foi me fazendo algumas perguntas, e daí veio eu acho que hoje a minha maior liberdade. Veio uma culpa muito grande de existir e ser feliz. E eu falava, mas como eu não posso existir e por que eu não posso ser feliz? E daí, lembra que eu falei que a minha mãe entrou em depressão no meu parto, né, no dia do meu nascimento. Então, eu nasci sozinha, nós estávamos no hospital, e ela já estava mais de 14, 15 horas em trabalho de parto. E ela disse para o médico que eu ia nascer, o médico falou que não, e daí, às 8h28 da manhã, pluft, né? Estou eu no mundo. Nasci ali no quarto mesmo, entra o meu pai, com a alegria de vida dele, lembra do sorriso? E ele contava assim para mim: eu cheguei e você estava ali, com um ventilador na sua cara, você já estava chorando, eu chamei o médico, eles levaram a sua mãe para dentro, para o centro cirúrgico, me entregaram você, você estava com a boquinha aberta, te dei uma chuquinha d'água, você bebeu ela inteira, e assim nós vivemos. E era a risada que a gente tinha, né? E era como ele me contava. E a Já minha mãe nasceu contava, forte, sozinha, sobrevivendo, já, e já nem de aquele, leite já não precisava.
E aí, a história que eu escutava do lado da minha mãe, da boca dela e de outras pessoas, né? A sua mãe entrou em depressão no seu parto. E, para mim, depois de muitos anos, para mim isso era natural. Ah, ela entrou em depressão, viveu depressiva até os meus 13 anos de vida. Quando ela se curou da depressão, né? E eu brinco, né? Eu falo que quando ela conheceu Jesus, né? Foi quando ela conheceu em 93, né? Que foi quando, um pouquinho antes da renovação carismática católica, acho que chegou na igreja, né? E tinha um padre muito bacana lá, e ele apresentou a igreja à minha mãe. Ela sempre foi muito católica, mas nunca fervorosa, e daí, a partir da renovação, ela se curou da depressão, né? Hoje eu entendo que ela não se curou da depressão nunca, né? Essa depressão só teve uma pausa ali, porque depois ela teve 3 tumores e morreu de câncer, e sabe que o câncer vem muito disso, né? Mas, enfim, ali ela se encontrou. Só que nesse intervalo, lembra que eu contei que meu pai tinha várias amantes? E nesse intervalo, o meu pai eu sempre gostei muito da música e do artesanato. E eu fazia aula de pintura, e eu dizia para o meu pai que eu queria fazer uma aula de música, né, alguma coisa ligada ao instrumento musical. A princípio, eu queria o piano, e ele dizia para mim que era muito caro. Ele falou, então vai fazer o órgão. E eu, felizona, então vamos fazer o órgão. E ele me levava todo sábado para uma cidade vizinha, junto com uma amiga dele, para fazer a aula de órgão. Daí essa amiga dele se formou, primeiro que eu, porque ela já fazia aula antes, se formou professora, abriu a primeira escolinha dela e eu fui a primeira aluna dela. E daí eu já estava ali nos meus 11, 12 anos. E isso foi indo, né, por alguns anos. Quando a minha mãe se curou da depressão, ela se separou do meu pai. Então, vocês entendem que era uma menina que não teve a mãe por 13 anos. Aí, quando essa mãe descobre a vida, ela manda aquele que criou você a vida inteira embora. E aí, eu desenvolvi uma pneumonia psicológica. Eu fiquei 30 dias internada. Quando o pediatra, né, o último que cuidou de mim, falou: Isso aqui é psicológico, ela não está sarando, o que está acontecendo? E daí, eles contaram essa história, né, que ela havia se separado e tal. E daí, o meu pai virou para mim e falou assim: Eu vou voltar para casa, mas eu não vou ser mais o marido da sua mãe. Mas eu vou morar dentro de casa com vocês. Para mim, foi a melhor coisa do mundo. E ele realmente voltou a morar dentro de casa. Inexplicavelmente, algumas semanas depois, o meu órgão desapareceu da nossa casa. Ora, E aí, por que a minha mãe havia se separado do meu pai? Porque ela descobriu que o meu pai era amante, aquela mulher, a minha professora de órgão era amante do meu pai. E daí ela se livrou do órgão porque era a referência, né? Era o que trazia ali a vida deles. E automaticamente, né, eu fiquei doente, esse pai não voltava, acabou o órgão e eu nunca mais toquei. Eu nunca mais toquei nada, nunca mais fui atrás de instrumento musical. Tentei um tempo depois, um pouco de teclado, mas não aconteceu. E hoje a gente sabe por quê, né? Não ia acontecer mesmo. E daí, nesse protocolo com a Lúcia, veio essa camada. Eu não me permitia ser feliz e eu não me permitia existir. Porque a música me trazia felicidade, eu não podia ser feliz. Né? Na minha casa era só silêncio, porque uma mulher depressiva, há 45 anos atrás, era tarja preta, né? Minha mãe era um vegetal dentro de casa. E eu não podia existir, né? Eu tinha que ser aquela menina encolhida, quietinha. Era aquela menina que sentava e ficava horas ali sentadinha, quietinha e nem respirava. E daí não foi um protocolo de dependência emocional, foi um protocolo literalmente de culpa. E quando eu finalizei o protocolo de culpa, né? Foram ali uns 3, 4 dias olhando para isso. A gente tem um teclado aqui em casa e olha como a vida é muito justa. O teclado que eu tenho aqui em casa, ele foi dado pela esposa do pai dos meus filhos, e ela foi a amante dele, né? Ela foi o pivô do fim da nossa relação. Não foi por causa dela que a relação acabou, mas ela era a amante dele na situação.
e ela que deu esse teclado para ele, né? A ironia do destino, né? E eu peguei o teclado, era um domingo, e eu falei assim, eu vou tocar esse teclado. Eu botei o teclado na tomada, liguei, comecei a tocar umas músicas, e esse teclado ficava na sala, no quarto do meu filho. Falei, caramba, vai sair alguma coisa aqui, eu vou conseguir. Peguei o teclado, levei para a sala, e esse teclado não ligava mais. Não ligava. Eu falava, gente, não é possível, esse teclado vai ter que tem que ligar esse troço. Não é possível, estava funcionando. E eu lá e converso, não sei o quê, e tento, né, e olho para o protocolo, o que, que eu vou fazer. Aí eu sentei na mesa, eu coloquei minha mão em cima do teclado, eu falei assim, eu quero essa alegria na minha vida de novo. E eu me permito existir. Olhei para o teclado, apertei o botão, ele não ligou. Falei, tem alguma coisa aqui. Catei meu celular, mandei uma mensagem para o Wallace, falei para ele que o que estava acontecendo. E daí ele me falou algumas coisas ali. Eu olhei para o teclado, a luz do teclado acesa. Uau. Aí ali nós entendemos que a gente podia fazer essa parceria, que ela ia dar certo. Porque ali eu podia ser feliz e eu podia existir. E daí a parceria, com toda certeza, deu muito certo, né? Está acontecendo muito. É uma realização de vida, literalmente, como um ser humano, como mulher, como mãe, como amiga. Ele foi o Wallace foi para mim um mentor, a princípio, depois dessa mentoria se tornou um grande amigo, se tornou um amigo da família, do meu marido, né? A gente tem uma amizade gostosa. Hoje, nós somos parceiros de trabalho, desenvolvemos um projeto juntos, né? Com análise corporal, e eu me permiti ser uma mulher que lembra do caminho de volta. Eu nunca imaginei. Eu sempre tive um desejo, né? De uns 6 anos para cá, algo veio desabrochando em mim, né? Eu cursei psicologia transpessoal, foi uma coisa que mexeu bastante comigo, ligado a um lado mais holístico, né? Fui caminhando por esse lugar. Mas quando eu entrei na aliança, que eu vi a Tabita daquele tamanho, eu guardei esse sonho de ser terapeuta, mentora na gaveta, porque eu falava que eu não ia ser grande como ela. Obviamente, eu não podia existir, né? A dor em mim era muito grande, não podia existir. Como que eu ia existir? Como que eu podia ser feliz? Como que eu podia ter uma vida feliz? Se existia uma culpa gigantesca ali dentro, né? E quando o Wallace trouxe esse convite, eu recusei. E daí, quando a gente construiu isso de novo, fez todo sentido ali para mim. Eu falei, caramba, agora eu posso existir. Agora eu realmente posso ser feliz e eu posso construir essa vida. É meio que um jogo de tabuleiros, né? Cada peça está se encaixando no seu lugar. Quando essas peças começaram a se encaixar? Quando essa mulher se permitiu ser uma mulher que ela nem sabia o que era ser uma mulher, né? Eu tenho vários desafios com decoração, e eu amo, sou apaixonada por artesanato, mas eu não consigo decorar a minha casa, eu não conseguia decorar a minha casa. O meu carrinho está prontinho ali, estava esperando o Douglas chegar hoje para eu terminar de comprar coisas que eu vou decorar todo o meu quarto, que vai ser o primeiro lugar que eu vou fazer do jeito que eu almejo. E daí eu tive que gritar também comigo, de uma forma que, assim, como que você está fazendo tudo isso com o seu quarto, que precisa para os seus filhos, que precisa para o resto da casa? Dane-se, eu vou ser egoísta mesmo, porque isso é amor próprio. Porque a hora que o meu quarto estiver pronto, eu vou fazer muito mais dinheiro para fazer os outros cômodos, para fazer o quarto dos meus filhos, porque eu preciso fazer para mim primeiro. Colocar a máscara em você primeiro para depois socorrer o outro.
Exatamente, exatamente. Então, o meu carrinho tá, lá, tá, tipo, aquela design aí, ó, pronto, já temos um. Já encontramos a parceira ideal. Aí, ó, e aí, eu realmente me permiti, e realmente as pecinhas do tabuleiro começaram a se encaixar, né? Eu posso sim ser a rainha da minha casa, porque eu tenho agora o rei, né? O meu rei, ele existe agora do meu ladinho ali, ele brilha junto comigo, e ninguém precisa ser maior que ninguém, né? Meu marido é tão grande quanto eu sou grandiosa, né? Ele é meio suspeito, né? Ele fala assim para mim, eu falei para ele esses dias, ele falou assim, eu falei para ele, ele foi lavar minhas costas no banho, ele disse assim, o seu top tá apertado. Aí eu disse para ele assim, é que eu não tô tomando água. Aí ele, qualquer pessoa no mundo erra, você não. Opa, pode parar com esse peso aí, tira esse peso de cima de mim. Aí ele me chama carinhosamente de linda, né? Ele, não, linda, porque você faz tudo certinho. Eu, tá bom, mas de vez em quando eu erro também. E a água eu tô esquecendo por um dia. Já baixei o aplicativo para eu voltar a beber água de novo, porque eu percebi que eu dei uma vacilada. Então, assim, esse rei pôde tomar frente desse lugar, né, dessa casa, desse clã, né, do nosso clã familiar. Automaticamente, quando ele tomou esse lugar, os meus filhos saíram do peso de ser filhos, né, e conseguiram realmente viver agora a paternidade também com o pai deles, né? E automaticamente eu venho me tornando uma mulher mais leve, mais tranquila, menos ríspida, menos exigente, né? Eu me permito, até brinquei com a Alice hoje, falei assim, hoje eu fui de vestido para o salão de beleza, tinha que depilar, e eu brinquei com ele, falei assim, hoje eu fui de vestido, porque o vestido para mim ainda é um pouco desafiador, né? Porque me remete um pouco o vestido para sair de casa e não para eu estar bem em casa, né? Eu sempre estou de shortinho, blusa, camisa, tal, mas o vestido ainda é uma camada. E daí hoje eu me Ele tem pergunto um significado para você ainda. exatamente, exatamente. Então, assim, as camadas foram acontecendo e para vocês observarem, né? A grandeza desse processo, né? Essa mulher que está aqui na frente de vocês hoje, falando dessa forma para vocês, veio cheia de dores, cheia de medo, cheia de amarras, né? Cheia de dependências emocionais, né? Não feliz, as coisas vêm acontecendo, né? Eu me descuidei, né? Achei que eu estava cuidando da minha saúde, toda felizona, né? Tem todo um processo aí, né? De atividade física e tal, que aconteceu na minha vida. E, e o meu Dio Mirena venceu, e eu precisei fazer um ultrassom, e esse ultrassom não dava certo, e eu estou tentando desde março fazer esse ultrassom, e esse ultrassom não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Veio esse ultrassom agora, eu ganhei de presente 3 miomas, né? E são pequenininhos, né? Tem 1 centímetros ali. E por que esses miomas vieram agora, né? Por que eles apareceram agora? Por que esse Porque ultrassom não você, deu certo em março, né? Por que esse ultrassom veio dar certo somente agora? Né? porque Houve um você dia, está precisando, preferindo ou permitindo isso agora para você. exatamente, e era para realmente limpar as camadas. E na hora que eu recebo o resultado desse ultrassom, no dia seguinte, né? Foi no dia seguinte, não, Elsa, acho que foi. No dia seguinte, a minha irmã mais velha, né, que foi um dos meus maiores desafios ali também de dependência emocional, ela vira para mim e fala assim, eu preciso da máquina de costura da mãe, eu vou ir buscar. E ela não conversa comigo depois das conversas difíceis, né? Mas bem assim, nesse tom, as palavras eram exatamente essas. Aí eu, tá, tudo bem, né? Respondi primeiro, né? Bom dia, Má, tudo bem? Né? Ela chama Márcia. Bom dia, Má, tudo bem? Como que você está? Pode vir buscar sim. Você mora no mesmo lugar? Falei, não, eu moro em outra casa. Mas eu te mando o endereço para você vir buscar. Tá bom, eu vou ver com a Mi, que é a minha sobrinha, que era a procuradora da minha mãe. E aí eu mandei para ela, falei assim, a vida é muito justa mesmo, né?
uma máquina de costura, que lembra, né, o costurar de uma família, a junção de uma família, o artesanato, me permitindo que essa mãe vá embora. Lembra que eu falei que eu não sabia ser esposa, nem mãe, nem mulher, porque eu não havia deixado de ser filha. Ainda tinha uma camada, né? Eu brinquei que são 3 miomas, porque nós somos 3 meninas, né? Somos 3 mulheres. E eu tenho certeza, pode gravar que em poucos meses eu vou fazer um ultrassom e não vai existir mais esses miomas aqui, porque eu não preciso, eu não permito, eu não prefiro, né? Eu não preciso dos 3 P's na minha vida mais nessa história. Então, eles vieram realmente para eu olhar para o meu feminino mais uma vez, foi um descuido que eu tive ali. Eu achei que eu havia feito os exames o ano passado e eu não fiz. Eu me perdi no ano, e quando eu fui olhar, e aí a vida veio me trazer de presente também, né? Eu fui para trocar o Mirena, e não é necessário fazer a troca agora, somente em 2027. Então, não precisei mexer, remover ele nesse momento, vou ficar mais 2 anos com ele aí tranquila, né? Mas estava pronta para ver. Exatamente, exatamente. Parabéns, você merece, não pare. Eu quero te pedir uma mensagem para quem ainda está lá na versão do antes. Para quem não conhece a aliança ainda, ou para quem está no comecinho ali entrando, né? Ou para quem já está aqui há bastante tempo, mas ainda não virou a chave. Não virou a chave, exatamente. Se permita. E isso não é só para nós mulheres, para os homens também. Obrigada, Lu. Para nós, para os homens também. Se permitam descer essas camadas, se permitam se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Eu acho que essa é a palavra mais importante, ser vulnerável. Quando a gente se permite ser vulnerável, a gente se permite se olhar no espelho, a gente se permite literalmente se mostrar para o outro como a gente é, colocar as nossas dores ali. Então, com toda certeza, a vulnerabilidade é o lugar mais desafiador, mas é o lugar mais importante, né, para a gente descer essas camadas dentro da gente, sabe? Eu me permiti, eu não me permiti, e eu me segurei muito forte por muito tempo. Como é que você fala para uma guerreira que ela faz 50 mil reais e ela precisa ficar em casa? Eu falava, não, eu vou fazer 100, né? O Wallace ainda brincava comigo, ele falava assim, eu tenho certeza que você faz 100. Eu falava, então, eu quero isso. Ele falou, mas você não pode. O caminho não é esse. Se você fizer 100, você vai perder os 100 também. Vai fazer 200, você vai perder os 200. Então, é se permitir. E não se sintam perdidos. Que tal, que coisa é essa, esse caminho de volta, né? Às vezes não tem um caminho para se voltar, né? Mas tem um caminho para se construir. Né? A partir de onde você está, não é a partir de quem você foi. Eu honro muito a Marcele que esteve até que foi até hoje. Né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho amigos que passaram pela minha vida maravilhosos, mas a Marcele que está indo daqui para frente, ela é uma outra versão, e que não cabe mais aquelas dores, aqueles medos, aqueles traumas dela. Agora vão vir outras camadas, possivelmente, mas agora eu tenho um óculos que é muito mais valioso, né, que eu consigo enxergar. Então, assim, se permitam sim estar nesse lugar de vulnerabilidade, que isso é muito importante, né, para a vida de vocês. E, obviamente, né, nesse momento chegou essa nossa parceria aí, que foi muito, muito gostosa, né, está sendo muito gostosa, a gente vem crescendo bastante, agregando muito na nossa vida e na vida de quem está por perto da gente também. Então, Ótimo, que coisa maravilhosa. Você chegou no ponto que eu queria. E o futuro que vocês estão construindo agora? Fala um pouquinho para a gente ter o prazer de conhecer mais, de entender mais. aí vem nossa parceria, né?
E eu me conectei com um esquizoide aí, vocês sabem como é que é esquizoide, né? Criatividade no talo. Então, nós juntamos duas forças que é muito gostosa, né? Essa parceria que nós fizemos. Nós montamos, né, essa primeira turma, né, a mentoria, que foi o raio-x da sabotagem. Fizemos a primeira turma para experimentar, para a gente entender, aplicamos a ferramenta em nós, estamos aplicando e vivendo junto, né? As nossas mentoradas sabem disso, nós estamos ali fazendo essa troca com elas, elas estão caminhando junto com a gente nessa fase. E como foi muito, vamos dizer assim, como foi surpreendente, né, Wallace? Eu acho que essa é a palavra. Foi surreal, como diz a sua amiga, né? Foi literalmente surreal esse lançamento que nós fizemos. Nós estamos com fila de inimaginável, exatamente. Nós já estamos com fila de espera para a próxima turma. E aí nós nos juntamos novamente essa semana e falamos, e agora? Qual é o próximo passo? Que decisão a gente vai tomar, né? O pessoal está pedindo uma próxima turma e nós vamos dar conta, vai ser assim, como que vai ser e tal. Então, sim, né, no dia 26 agora de novembro, eita, que essa data tem história, hein, Wallace? Me lembra disso depois, que bateu aqui. No dia 26 de novembro, nós vamos fazer uma live do lançamento para a segunda turma do Raio-X da Sabotagem. Então, vem mais uma turma aí, uma próxima camada que nós nos permitimos, e agora oficialmente, lá vem pré-queda, exatamente. E nós vamos nos permitir, né, fazer essa próxima turma, e a gente vai deixar um convite aqui, né, Wallace, para quem está aqui assistindo a live com a gente vai trazer uma fila de espera ali, vocês estão em primeiro lugar, para quem vier buscar esse apoio junto com a gente, essa ferramenta, né? Falando sobre análise corporal, né? Não, não é tão diferente assim, em primeira mão, sim, com certeza. Nós não divulgamos ainda, não tem rede social, nenhum grupo, nada. Spoiler, gente, vamos aproveitar. É só para nós aqui, ó. Lá tem Exatamente. fila de espera, fiquem espertos, porque senão vem outro e aí vocês vão ter que esperar outra turma. Exatamente. Então, assim, são 10 vagas, né, Wallace? E a gente já está ali com uma filinha de espera, mas vai que o negócio cresce, né? Vamos liberando aí. Então, os próximos passos, né, para o futuro aí, o que a gente está traçando é seguir literalmente essa parceria. E vocês não têm noção do que é você se associar a um aliado. Vocês não têm noção do que é você encontrar um parceiro que fale a mesma língua que você, de uma forma divergente e muito diferente do que você é, sabe? São confrontos e conflitos muito próximos ali. Pode falar, Wallace, abre aí. Não está saindo? Mas você já começou com pré-queda, Wallace? Já? Que isso, Wallace? Tira o fone aí. A Marcinara também levantou a mão enquanto o Wallace resolve a pré-queda dele. Abre seu Fala aí, microfone aí, Marcinara. Marcinara. Que isso, Espera gente? aí. Que 24 horas, 24 segundos. Olha só, eu estou impactada com a história toda que você está me contando e muito feliz, porque assim, a minha busca sempre foi fazer uma parceria ou ter alguém que eu pudesse falar e tivesse experienciado o que eu vivi. E olha, eu ouvi você contando essa história e parecia que você estava contando a minha, de um pai que era mulherengo, que todo mundo tinha vezes, mas a gente não tinha.
Você tem uma ideia? Ele chegou a colocar um piano na sala para minha irmã mais velha. Ele fez uma sala para esse piano, mas ele não deixava a gente estudar, porque ele era advogado e ele tinha uma sala de. O escritório dele era do lado. Então, a gente sentava para estudar e falava: para com esse negócio! E a gente não conseguia desenvolver. Então, eu estava no conservatório para poder estudar, mas não podia, porque tinha instrumento, tinha a professor, mas não podia estudar. Não podia E aí, existir, né, Marcenara? então é uma loucura, né? Mas assim, o que que eu fiz com essa história toda? Que a gente sempre pega um limão e faz uma limonada, né? Bom, o piano não podia levar nos lugares que eu fosse. A música gritando em mim, a energia da criatividade, né? E a música gritando. O que que eu fui cantar? Porque aí eu podia levar meu instrumento para qualquer lugar. E eu queria ver quem é que me calava. Então, quando ele ficou doente, e ele é teimoso, bravo, ranzinza, nossa, ele fez fazer coisas que eu tenho vergonha de contar. Mas eu vou falar para vocês. Toda vez que ele falava assim, e esse sol, eu cantava pro sol. Esse vento, eu cantava pro vento. Ele falava assim, escuta, você está aqui para me irritar? Eu falei, não, é só, quero que você entenda que você precisa ser grato por estar aqui, pela vida. E é isso. E aí eu sentava do lado dele e ia ajudar ele a fazer o que ele queria, porque ele já estava debilitado, com um monte de coisa. E a gente, nesse momento, estava pintando um portão. Eu sentei do lado dele e falei, vem cá, eu vou te ajudar. Então, é isso que você quer fazer? Então, eu vou fazer. E aí fomos lá pintar o portão. E hoje, nessa aliança divergente, nessa visão, né, completamente diferente, que tem aberto para mim um campo fora do comum. Eu fiz o meu protocolo com o meu marido, que morreu, e estou para fazer protocolo com a minha filha, porque eu tenho 2 filhos que já se casaram e tenho uma filha que mora comigo. Aí eu estou nessa coisa de não conseguir fazer uma casa com pedreiro, chovendo dentro das luminárias. Quando eu cheguei lá, estava cheio de queda, né? Aí ela chegou para mim e falou, ó, mãe, eu quero te falar que eu vou embora. Eu arrumei um emprego e vou para São Paulo. Gente, me deu um desespero. Eu falei, agora eu nem fiz meu protocolo e ela já está indo. Que jeito que eu vou lidar com isso? Bom, no final das contas, que muita coisa, né? Muita forma, pouco tempo, trabalho, eu achei o meu jeito de fazer para ela as coisas que ela gosta, de dizer para ela que a minha preocupação é só a segurança dela e que ela tenha passos e faça escolhas que são assertivas, para que ela não sofra. Então, que ela tenha mais certeza de onde ela vai, do que ela quer fazer, qual o propósito na vida dela. E aí, fui lá pro meu quarto, querendo morrer. Por quê? Porque era muita coisa mexendo aqui dentro, né? Falei, bom, então agora é oficial. Eu tô sozinha. Todo mundo foi embora. Meu parceiro que agora era a hora da gente sair para passear, para viajar, não tenho mais. Então, é isso. Vou procurar fazer o melhor que eu posso, na minha companhia. E quando eu sentir solidão, sai correndo por aí, vou atrás de um amigo, né? E é assim que eu fui fazendo. Eu sofri um acidente, não consigo pedalar. Eu tenho muitas amigas que pedalam comigo, mas a minha bicicleta está lá enferrujando. Aí hoje eu falei, olha,
Eu vou agora cuidar disso, porque eu quero que ela voe, eu quero que ela consiga fazer tudo que ela sonha e que dê certo o plano que ela tem. Eu sofro com o sofrimento dela e com tudo que ela vive aqui junto comigo. Eu sei que é como se a gente estivesse casada e agora nós vamos divorciar. E que assim seja, que ela se divorcie de mim para a felicidade dela. Mas eu ainda preciso trabalhar aqui dentro de mim muita coisa. E E aí, aí, como é de repente assim, do nada nunca, você veio parar na live para ouvir uma pessoa apaixonada por música, que tem uma história semelhante, que está mostrando para você, a partir da vida dela, que sim, é possível e é leve quando você consegue fazer isso. Olha só, gente, que coisa linda, né? A vida realmente é justa, como a Marcela falou mais cedo para gente. é verdade. Então é isso, Marcinara. Roda o seu protocolo, força na peruca. Tem Marcélia, tem o Wallace para emprestar a vida, para mostrar para a gente um monte de coisa boa. Tem o processo deles que eles vão abrir agora, no dia 26. Temos aqui todas as aliadas, as ferramentas da aliança. Então, fica firme, fica forte, que já está dando certo. É isso aí. Tá sim, gente. Eu antigamente achava que eu estava sozinha de verdade. Me sentia numa solidão, numa escuridão que eu tinha vontade de morrer. Hoje não, hoje eu estou arrumando minha casa, quero alugar. E se eu alugar todas, eu vou começar a viajar, a fazer alguma coisa que me faça feliz, que preencha meu tempo com momentos felizes. Porque já chega de ficar esperando que algum dia, quem sabe, aconteça alguma coisa boa. Agora eu sinto que está na hora de fazer acontecer meus momentos bons. Chega de quase, né, Marcélia? Exatamente, chega de Chega de quase, quase. né? É bem isso mesmo. Vamos Deu certo descobrir aí qual é esse quase. com o microfone, Wallace? Ou Me a braqueta? escutam? Oh, Sim, perfeitamente. Vocês viram como funciona? Não falha nunca. Aí já fica uma mensagem aqui. Às vezes a gente sofre, né? Toma uma decisão, espera, né? E às vezes não demora muito, não. Às vezes demora alguns. Não sei se chegou a demorar minutos, porque eu escrevi, alguns segundos depois começou a falhar. Eu falei, caraca, é papum mesmo. Se você está prestando atenção, você percebe, né? E aí as paraquedas têm as funções ali que a gente já sabe. Mas não era isso que eu ia falar, não. Na verdade, eu esqueci o que eu ia falar, Mar. Na hora que quebrou o microfone aqui, eu falei, ué, agora eu voltei. Ela que ela falou sobre a importância de estar com pessoas que têm uma caminhada, que tenham para trocar com você e que esteja na mesma frequência, no mesmo ambiente, e é inevitável que as teias elas se conectam mesmo, né? Marcelo e eu, por vezes, a gente teve os nossos quase, né? E essa palavra, o quase, tinha que ser o nosso evento. O nosso evento, ele se chama, né, o fim do quase. E a gente já no evento de lançamento da turma, a gente demonstra muitas coisas ali para a pessoa entender o porquê que ela chega tão perto de conseguir e volta, escorrega. E nós tivemos isso algumas vezes nessa parceria. Então, como ela falou ali algumas vezes, né, tentamos não, estamos realmente, a gente tem um compromisso de ser congruente e a vida escuta o que a gente fala. A gente decidiu ser congruente, mas todo dia ela testa e todo dia a gente banca. Todo dia tem um preço a ser pago, mas também todo dia tem um celebre. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. Eu queria dizer, na verdade, que eu também tenho outra sociedade que também tem seu sucesso num determinado ramo, mas que é absurdamente diferente quando você está com uma sociedade com pessoas que estão olhando na mesma direção que você, com a mesma frequência que você, e que acreditam nas mesmas coisas que você, né? Então, eu tenho uma sociedade que está indo muito bem, e eu tenho uma sociedade que está atropelando, no bom sentido, está atropelando, está distorcendo o tempo.
porque quando as teias se cruzaram e fez sentido para ela, como fez sentido para mim, a gente percebeu que tivemos quases em outros momentos, mas decidimos e bancamos as pré-quedas, a gente distorceu o tempo. Em questão de menos de 24 horas, a turma estava lotada, já tinha fila de espera, e a gente só ia testar, né? Então, ou seja, em pouco tempo, a gente já está indo para uma segunda decisão de lançar uma segunda turma. Por quê? Porque a gente está atento em cada minuto que acontece. Vocês viram que boa parte da conversa hoje, ela falou, eu mandei mensagem para ela, você disse, eu estava fazendo isso. A gente está atento. Por quê? Porque esse negócio de decidir, esse negócio de olhar para... Lembrando também, né? Não é... A gente olhou para as relações, a gente ajustou, a gente tem um ano trabalhando até esse de repente. Mas quando esse de repente chegou, a gente entendeu o que a gente precisava fazer, a gente colocou a ferramenta que a gente está oferecendo, e outra coisa importante que era o que eu ia falar também, que inclusive eu tenho visto essa semana, a Marcélia, hoje ela é minha parceira, minha sócia, mas ela foi um grande quebra de paradigma para mim, porque eu sempre atendi como terapeuta, como analista corporal, e de um tempo para cá surgiu muitos aliados me procurando, e eu tinha minha resistência, porque eu falava, será que eu estou sendo um atrapalho? Será que eu estou distraindo a pessoa? Será que estou confundindo as coisas? E de repente a pessoa vem e vê algumas coisas, ela pode se perder. E a Marcélia não, ela me mostrou que o processo da análise corporal e o processo da ferramenta que a gente está aplicando na turma, do fim do quase, ele é complementar. Mas ele não é só um complementar, ele é um turbo, sabe? Ele é um processo que acelera até o processo da aliança divergente, né? Do antigo GPS. Então, quando eu entendi isso, as minhas resistências caíram. E hoje eu faço com muita leveza, sabendo, tanto que a gente está... Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu sei que é um grupo de aliados. Então, a gente está oficialmente abrindo essa turma. Se existe alguém que tinha alguma ideia de, eu estou fazendo aliança, não faz sentido para mim, análise corporal, vou confundir as coisas. Não, a gente sabe separar as coisas, a gente sabe respeitar as coisas, a gente faz parte da aliança, e a gente está aplicando na nossa vida a aliança, o fim do quase, o raio-x da sabotagem e cuidando dos nossos traços. E não é à toa que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e alcançando os resultados, distorcendo o tempo. Então, era isso que eu queria falar, e eu vou parar porque senão eu vou embora. Eu quero endossar o que vocês disseram a respeito das parcerias com quem é aliado. A gente jamais estaria aqui hoje, gravando essa entrevista, aprendendo tudo isso, se eu também não tivesse uma parceira da aliança. A Gisele está aí, ela está me ouvindo, e ela sabe que ela fez toda a diferença. Foi um pouquinho da ideia de um, com um pouquinho da ideia do outro, com o pedido dos aliados, com o pedido dos entrevistados, tal, que a gente chegou aqui, nesse momento onde a gente está gravando, onde a gente está publicando isso, onde a gente está fortalecendo aquele interesse que a gente tinha de conseguir mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é aqui dentro. Então, o meu agradecimento para a Gisele, o meu enorme agradecimento para vocês, e a minha dica para todos vocês que estão aí agora assistindo a gravação, que não são aliados, tem um poder muito grande aqui dentro. E o que a gente quer é que mais pessoas experimentem isso. Como o Wallace disse, todas essas ferramentas podem andar juntas, a gente está aqui complementando um aprendizado com o outro, e o nosso objetivo aqui é emprestar as nossas vidas, pegar emprestadas as vidas uns dos outros, para que a gente possa realmente distorcer o tempo. Eu me identifiquei muito com a história da Marcélia, quando ela disse um emprego só, uma vida inteira. O meu caso também foi esse, durante muitos anos da minha vida, e a minha conversa mais difícil também foi com o meu chefe, porque era muito difícil. Ele me chama até hoje, minha filha, como é que você está? Faz isso para mim, obrigado por me ajudar e tal. E é aquela cadeira do reconhecimento, que chegou um momento que eu tive coragem de dizer para ele, olha, eu não estou mais na empresa por causa da empresa ou do meu crescimento pessoal, eu estou na empresa por sua causa, porque eu não quero perder o meu pai, que me adotou, que cuidou de mim todo esse tempo, que esteve aqui me suprindo, como a Marcélia disse, foi pai, foi irmão, foi amigo, conselheiro, marido, às vezes, quando você está precisando de alguma coisa, é a pessoa que estava mais perto de você, que te socorria, que te dava uma carona, que te auxiliava quando você estava doente, que ligava para saber se você estava vivo, se estava tudo bem naquele dia que não tinha ninguém lembrando de você. Então, essas coisas todas que vão acontecendo na vida da gente, que parecem inofensivas e que a gente vai deixando passar.
Nós estamos aqui para emprestar as nossas vidas e convidar todos vocês que não sabem o quão poderoso isso aqui é, para conhecerem. Ouçam, experimentem. Conversem com um aliado de elite, conversem com alguns de nós vamos deixar aqui nos comentários as redes sociais nossas, para que vocês possam acessar a Marcélia, para que vocês possam acessar o Wallace, o Eduardo. No canal nós vamos deixar tudo isso. Quando eles repostarem os conteúdos que a gente está produzindo aqui, eles vão deixar também a possibilidade de vocês contatarem outros aliados. Aqui nós temos uma gama enorme de pessoas que trabalham dentro dessa metodologia divergente com N ferramentas. Então, se você tem hoje uma solução, nós tivemos a Marlene, que é professora de inglês, 73 anos, e ela está ensinando pessoas a viverem melhor, a poderem mais, a viajar, a conseguir sobreviver sozinha em determinado lugar, usando o quê? Inteligência artificial. Uma mulher de 73 anos, tem gente aí que é criança, que está preocupada que vai perder o emprego, e ela com 73 anos, ela está empregando na prática inteligência artificial na vida dela. Vejam o quão divergente isso é. Então, se você que está assistindo essa gravação, ficou curioso, quiser, chama qualquer um de nós. Nós vamos ter um enorme prazer de mostrar para vocês o quão bonito é esse lado de cá. E, de novo, Marcelo, muito obrigada. Wallace, muito obrigada. Parabéns, vocês merecem. E não parem. Gisele, minha parceira, minha amiga, companheira de todas as horas, tem condição de abrir a câmera e falar para a gente? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Gi. Tá pedindo. Gente, eu não estou ouvindo a Gi direito. Tá baixinho. Também não. Não tá saindo, Gi. Não está saindo áudio. A pré-queda pegou a Gisele também. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa falando no chat. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Gi. Agora sim. Agora sim? Agora deu? Deu. Ah, tá. Eu acho que é a Ana Cláudia que tá querendo o telefone da Marlene. Ô, Ana Cláudia, no perfil, na página do YouTube que a gente está publicando as entrevistas, tem a entrevista da Marlene, e eu coloquei na descrição do vídeo o contato dela, você pode conhecer um pouco mais sobre ela na entrevista e tudo mais. Eu vou colocar aqui para você no chat o link da página, que aí você consegue encontrar as informações de todos nós lá, tá bom? Gente, curte o vídeo, encaminhe o vídeo para quem vocês quiserem. Pede para o pessoal seguir, começa a seguir o canal da Glória. A gente está fazendo isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E tudo começou com esse intuito de me empresta sua vida, deixa eu ver qual que foi o seu caminho até aqui. O que rolou? O que aconteceu? O que você pode acessar aí e contar de coisa boa, de coisa ruim? Me inspira. É isso. E a gente está, assim, tendo aprendizados gigantescos com pessoas maravilhosas que estão participando das nossas entrevistas divergentes e não tem prazo. A gente vai continuar mantendo, a gente vai continuar tendo as entrevistas, fazendo as nossas reuniões também de grupo, e com isso a gente vai se conectar com o maior número de pessoas. A gente sabe que a gente está indo conjunto com essa nova era da Aliança, a Aliança 2.0, vai ter o grande encontro, né, no final de janeiro. A gente vai ter novidades e, com certeza, eu tenho certeza que essa interação intergrupos, essa questão do Empresta Minha Vida, isso vai ser, com certeza, uma das ferramentas de acesso de comunicação e interligação entre os aliados. Isso é excelente, muito bom. E, por favor, continua conosco, encaminhe aí os links, você que recebeu o link da entrevista, continue mandando para seus colegas, para amigos, para pessoas da Aliança, para todo mundo conhecer. Quanto mais pessoas conhecem, tem mais acesso, maior vai ser a nossa comunidade de pessoas divergentes. Agradeço muito vocês, muito obrigada. É isso aí.
Nós vamos parar a gravação até aqui. A Marciara, ela falou aqui com a gente. Você autoriza a gente publicar a parte que você falou, Marciara, que você não estava no começo, eu não sei se você sabe que vai para o YouTube. Pode falar, pode usar, sim. Ah, show de bola. Muito obrigada, viu? Então é isso, agora a gente vai parar a gravação. Muito obrigada para vocês que estiveram com a gente aqui assistindo e até a próxima. Eu que agradeço, viu? Até a próxima.